Boa tarde, pessoal. Bom, vou dar uns minutinhos aí pra vocês irem entrando. Vai entrando aí, pessoal, que eu já vou começar. Boa tarde. Que bom receber vocês aqui. Daqui a pouquinho tem mais gente, vou aguardando. Bom, deixa eu deixar minhas coisinhas aqui no lugar. Olha aqui que eu trouxe hoje pra vocês verem. Uma minhoca. Na verdade tem duas aqui dentro. Duas não, três. Hoje eu vou fazer essa live de um jeito diferente. Porque algumas pessoas ainda têm dificuldade em como montar a composteira, sabe? Em como colocar a terra, o adubo, as minhocas, como que coloca o resíduo dentro da composteira. Bom, então, eu fiz uma mini composteira. Olha aí o tamanho dela. Essa aqui é uma composteira, eu acredito que cada balde desse aqui deve de ter a capacidade para uns 3 litros mais ou menos de resíduo. Então dá 3, 6, 9 litros aqui essa mini composteira. Só que ela aqui é mais para mostrar para vocês como que é o processo mesmo do início da compostagem. Bom, vou apresentar então como que é cada parte. A parte de baixo dessa composteira, essa aqui onde tem essa torneirinha simples, é a que a gente chama de caixa coletora, que a gente coleta o biofertilizante. Bom, essa caixa de baixo, ela sempre vai ter líquido. Vai ter alguma vez que você vai encontrar a minhoca aqui dentro? Vai sim, porque elas vão se movimentar entre uma caixa e outra e é super normal. Mas você tem que estar sempre atento para as minhocas não morrerem afogadas, tá? As minhocas não nadam. Dentro dessa caixa, a gente vai deixar armazenado sempre o biofertilizante, toda a água que cair por gravidade, por processo químico durante o processo de compostagem das caixas que estão em cima. Bom, essa torneirinha é para coletar, né, o biofertilizante. E o que acontece? Isso aqui é só uma representação de uma composteira maior. O que eu preciso ter aqui nessa caixa? Uma tampa, tipo essa aqui, que esteja recortada, uma tampa vazada. Para que serve isso? Para que eu não posso colocar aqui uma tampa normal? Tá me ouvindo aí direito? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume. Bom, aumentei aí, espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Qualquer coisa vocês falam. Que o Uberlândia hoje tá ventando muito, a internet tá falhando um pouquinho, então pode ser por isso, tá? Mas continuando, caixa coletora e as caixas digestoras. Vou explicar por que, quando e como que a gente começa. Mas vamos começar por baixo, né? Pela caixa coletora, que é a mais simples de todo mundo entender. E a gente precisa de uma tampa assim, ó, para que a caixa de cima se encaixe e essa caixa não caia dentro da outra, esmagando tanto as minhocas quanto os resíduos, tá? Então, depois que fez essa caixa aí, ó, essa caixa coletora, a gente encaixa as caixas digestoras, que não tem nada dentro, uma em cima da outra. Lembrando que cada caixa digestora, que é onde a gente vai realmente colocar os nossos resíduos, elas precisam ter
uma forma de entrar e sair oxigênio e também uma forma das minhocas poderem se comunicarem, né? Passarem de um balde para o outro, de uma caixa para outra. Então essas caixas lá de cima, elas têm uns furos. No caso, isso aqui foi eu que fiz. Então eu tentei fazer os furos um pouco maiores, de forma que as minhocas pudessem entrar. Pudessem passar de uma para outra. Então, quando uma caixa enche, a gente tem que trocar elas de lugar na pilha, né? Então, se essa caixa aqui tá cheia, eu troco ela de lugar e passo ela pra cima. Só que a diferença é isso daqui, ó. A diferença é que vai ter uma caixa que vai estar com a tampa aberta. Então, a gente tem que trocar a tampa de lugar, deixando sempre a tampa fechada em cima. Por que eu não posso deixar aberto, né? Porque senão vai entrar mosca, vai entrar mais inseto, vai entrar algum bichinho e vai modificar aí o seu processo de compostagem. Bom, então sempre monte a sua composteira dessa forma. Caixa coletora embaixo com essa torneirinha embaixo. E as duas caixas digestoras, que é onde a gente coloca os resíduos orgânicos. Agora, vamos supor que você vai começar a fazer a compostagem. Tá falhando, Kaique? Deve ser a internet aqui. Internet hoje aqui em Uberlândia tá muito ruim por conta dos ventos. Tá ventando muito. Tá ouvindo bem agora, gente? Vai me falando aí pra eu poder falar devagar, então. Beleza, então vou continuar. Então vamos supor que você vai começar a fazer a compostagem hoje. Você tá aí, você fez a sua composteira, ou você comprou uma composteira de alguém, você tá com a serragem, você tá com... Beleza, obrigada. Você tá aí com os seus resíduos já separados no pote, você tá com tudo pronto, é só iniciar. O que você precisa fazer? Primeiro você tem que saber empilhar as caixas ou os baldes, né, que nem eu ensinei agora. Sempre a caixa coletora embaixo e as caixas digestoras em cima. Bom, então eu pego a primeira caixa, o primeiro balde de cima, que tá mais em cima, com a tampa fechada. Vou abrir aqui. E vai colocar o quê? Terra, você vai colocar adubo. Tá aqui minha caixa digestora, com furinhos, nananã. E agora eu vou colocar o que? Adubo. Pra que eu preciso colocar adubo? Quando eu falo adubo, é aquele compostado que eu fiz dentro da minha composteira, ou aquela terra preta que você compra no mercado, ou que você consegue no seu vizinho, ou uma terra aí boa que você tem na sua casa. De preferência que ela não seja muito argilosa pra não ficar muito empaçocada, sabe? Eu ainda vou achar uma palavra legal pra isso. O que eu faço? Aqui em Uberlândia, como eu faço a venda de composteiras, eu sempre entrego o kit pra pessoa pronto, de forma que a pessoa já recebe o kit, né, montado com as caixas uma em cima da outra e recebe também um pouco desse adubo, né, dessa terra compostada que eu faço aqui na minha casa e eu entrego pra pessoa. Então a pessoa recebe essa terra e ela precisa separar essa terra em 3 partes ou 2 partes, de forma que eu tenha terra tanto nessa caixa digestora quanto nessa. Porque se eu deixar a caixa do meio, que é essa daqui, sem terra, sem adubo nenhum, alguma minhoca que desça por esse furinho, ela vai morrer desidratada, porque elas são muito sensíveis, elas precisam estar sempre dentro de um ambiente que seja úmido, né? Que ela possa fazer uma troca aí de água, de oxigênio, de forma que ela mantenha a respiração da pele dela, de tudo funcionando bem. Então a gente precisa ter terra, precisa ter adubo no fundo das 2 caixas digestoras, tá? Não pode colocar na caixa coletora, que é onde só líquido. Bom, o que eu faço? Isso daqui é a terra, né? O adubo que eu faço aqui em casa. E eu já deixei separado aqui, eu tô só colocando. O que eu faço? Cheguei a composteira, nananã, vou colocar a terra de forma que eu tampe o fundo dessa caixa.
Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tampei. Ó. Tampei o fundo da composteira com terra, com adubo. E aí, depois, eu pego a minhoca. Então, no kit que eu passo pra pessoa, que eu vendo pras pessoas aqui de Uberlândia, já vem minhoca também. Vem uma quantidade em torno de 100, 150 gramas de minhoca. Essas minhocas aqui, ó, tá em só 3. Tem 3 minhoquinhas aí. Elas, eu peguei da minha composteira agora há pouco. E aí, o que eu faço? Coloquei a terra, agora eu coloco minhoca. Vou pegar elas aqui com bastante cuidado. Ó, essa aqui já é grande, essa já é uma minhoca adulta. Dá pra ver onde tem o clitelo, né? Que é onde é a parte da reprodução dela. Parte reprodutiva. Pronto. Coloquei Coloquei 3 minhocas aqui dentro. Beleza. Agora a minha caixa do meio, que não tem nada dentro, também precisa de terra. Então, eu vou colocar a terra dentro dela. Pronto. Coloquei terra no fundo. E vou montar agora a composteira da forma correta. Como que é? Assim. Aqui tem terra e essa de cima tem terra e tem minhoca. O que eu vou fazer com a caixa coletora? Nada. Você vai esperar até produzir o biofertilizante, que vai demorar um pouco. O que eu faço com a caixa do meio, onde só tem ali a terra, o adubo compostado? Nada. Você só vai mexer na caixa de cima, que é essa caixa aqui que vai ter a tampa fechada, beleza? Ok, agora eu tô com resíduo separado aqui na minha casa, já comecei a fazer o almoço e já separei. E agora o que eu faço? Como que eu coloco dentro da composteira? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu resíduo que eu deixei separado. Então eu tenho aqui casca de batata. Como que eu vou colocar essa casca de batata? Vou jogar aqui dentro como se, né, não precisasse ter um modelo, uma forma. Não, você vai pegar essas cascas, vou colocar só um pouquinho, claro, né? E vai colocar num canto. Deixa eu pôr mais aqui, pra ficar bem ilustrado, pra vocês verem. Olha aqui, tô colocando guardanapo, que não tá engordurado. Tô colocando casca de cebola e colocando um pouquinho de ervas que eu fiz chá. Beleza. Como que eu coloco? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Bom, fiz assim, ó. Eu coloquei bem no cantinho, tá vendo? Bem nesse cantinho aí, eu coloquei meus resíduos. As minhocas já estão até se escondendo aí, mas elas estão aí. Beleza. Coloquei o resíduo bem no cantinho da composteira, bem aqui nesse cantinho. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso cobrir esse resíduo. Porque se eu não cubro esse resíduo, ele vai desidratar, vai emitir cheiros, né? Às vezes alguns cheiros ruins. E vai atrair insetos, vai atrair mosca soldado, vai atrair vários bichinhos. E inclusive pode atrair até pássaros, né? Estão sentindo o cheiro, eles querem comer, então eles vão vir atraídos pelo esse cheiro. E a gente não quer isso, principalmente para quem mora em pequenos locais, como eu moro dentro de um apartamento, né? Mesmo se você mora dentro de uma casa e tem espaço e tudo mais, você não quer atrair vetores, você não quer atrair barata, você não quer atrair ratos para sua casa. Você simplesmente quer compostar seus resíduos, né? Sem atrapalhar nenhum outro ciclo. Bom, agora que eu coloquei esses resíduos aqui dentro, eu tenho que colocar então a matéria seca. Bom, que tipo de matéria seca eu posso colocar dentro desse meu resíduo? Em cima do meu resíduo, desculpa. Eu posso colocar folha seca, vamos supor que você tem um quintal aí, agora tá caindo muita folha seca.
reúne essa folha seca, contanto que não tenha fezes de outros animais, tá? E aí você separa essa matéria seca. De preferência, essas folhas não podem estar contaminadas, tá? Com fezes de animais ou de outras coisas. Mas se é do seu quintal, tem boa procedência, beleza? Pega essas folhas, junta num cantinho e aí você coloca em cima desse resíduo. Eu já trabalhei aqui um tempo atrás com folha seca, onde eu tinha bastante essa matéria-prima, quando eu trabalhava numa agrofloresta. Hoje eu já não trabalho lá mais, então o que eu tenho de matéria seca aqui à minha disposição é serragem. Então eu vou até a madeireira e peço, moço, você tem serragem, né? Serragem fina, e vou lá acompanhar o processo pra pessoa me passar esse serragem. Lembrando que a serragem não pode ter tratamento químico, tá? Não pode ser de uma madeira que esteja envernizada, ela tem que estar totalmente crua, né? Então, só de ver a serragem, eu sei que não tem, né, nenhum contaminante no tipo assim, não tem, dá pra você ver nenhum verniz aqui, tá bem seca. E toda vez que eu vou também na marcenaria, eu peço que faça na hora. Então, o que que acontece? Minha terra tá aqui, minha minhoca, meu resíduo que eu acabei de fazer aqui do meu almoço. E agora eu vou colocar matéria seca. Então, eu vou pegar um pouco de serragem. Essa serragem que eu peguei na madeireira. Tá vendo que ela tem alguns pedaços que são compridos? Deixa eu ver se eu tenho um maiorzinho aqui, ó. Uma serragem que são compridas. É sempre interessante você quebrar ela na hora de colocar dentro da composteira. Então eu costumo fazer isso aqui, ó. Quebrar. Costumo dar uma quebrada e coloco bastante serragem. Bom, por que eu preciso colocar bastante serragem, né? Não preciso entupir a composteira, mas eu preciso colocar serragem de forma que eu não consiga ver mais nenhum pedaço do meu alimento, né? Então, vamos supor que aqui eu tô colocando a serragem, mas eu tô vendo ainda um pedaço da batata, da casca da batata. Bom, então eu preciso colocar mais serragem. Então, vamos adicionar mais serragem, do jeito que eu tô fazendo. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho também. A serragem, ela é a fonte de carbono. E a fonte de carbono, ela é imprescindível para a reprodução e manutenção e crescimento dos micro-organismos que ficam aqui dentro da compostagem. De onde que vem esses micro-organismos, gente? Vem da casca dos resíduos, vem dos próprios resíduos, vem do ar, vem da terra, vem da serragem. Então a gente tem micro-organismo em qualquer lugar. Em toda superfície a gente consegue encontrar alguma espécie, algum tipo de micro-organismo, de fungo, de bactéria. Então esses micro-organismos, eles se juntam e eles tornam o processo de compostagem um processo aí rico, né, diverso de micro-organismos, todos no mesmo local, né, criando uma microbiota. É o que a gente encontra muito, né, nas matas de galeria, a gente encontra muito na mata fechada, aquele clima que você entra lá tá bem fresco. É isso que vai acontecer aqui dentro da compostagem, sabe? Eles vão criar um ambiente ideal, perfeito, para que esses resíduos sejam degradados ao longo aí de vários dias. Bom, eu coloquei bastante serragem, eu vou mostrar para vocês aqui como que tá. Olha, como que ficou? Coloquei então um resíduo orgânico, cobri com serragem, essa serragem branquinha aí, muito boa. E eu quebrei um pouquinho dessa serragem para a serragem não ficar muito grande. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí direitinho. Bom, vamos supor então que eu tenha aí uma quantidade maior, né, de resíduo, eu tenho uma composteira maior. Então eu preciso colocar, vamos supor que eu juntei aí 1 quilo, vamos supor, de resíduo. Bom, você vai colocar 1 quilo de resíduo da mesma forma que eu fiz aqui com essas gramas de resíduo orgânico. Você vai colocar esse resíduo sempre num cantinho
e você vai cobrir com bastante serragem, né? Vamos supor uma proporção aí de... à medida que você for colocando resíduo, você tem que praticamente duplicar a quantidade de material seco. Por que eu preciso de tanto material seco dentro do processo de compostagem? Porque a serragem, ou a folha seca, ou a grama seca, né? Várias coisas que são tituladas como matéria seca, elas são fontes de carbono para o processo da compostagem, né? Os micro-organismos, eles precisam do carbono para conseguir transformar os alimentos, né? Quebrar as partículas dos alimentos, quebrar moléculas, quebrar várias coisas, para conseguir transformar isso em um material como isso daqui, como a terra. Então, isso daqui, ó, eu tirei esses dias, foi semana passada, eu fiz a separação do meu resíduo, que eu tirei de dentro da composteira. Isso daqui foi transformado durante mais de 35 dias. Eu demorei para transformar meus resíduos orgânicos em um composto totalmente degradado, onde eu não consigo saber o que é casca de banana, casca de batata, o que é um pedaço de limão, o que é um pedaço de uma fruta. Eu não consigo mais distinguir, graças à ação desses micro-organismos e, claro, através também do processo, né, de reprodução e movimentação das minhocas. Bom, depois que eu fiz isso daqui, coloquei meu resíduo, coloquei matéria seca, eu tampo a minha composteira, a minha caixa mais de cima, com essa tampa aqui, ó, que não é vazada. A tampa tem que ser muito bem fechada. Por quê? Para não entrar insetos, para não entrar nenhum tipo de vetor, para não facilitar que os cheiros, né, os odores que vão se transformando dentro do processo de compostagem sejam eliminados no ar e atraia outros insetos ou outros vetores. Bom, como que fica então a composteira depois que eu coloquei o resíduo? Fica assim, ó. Deixa eu equilibrar. Caixa coletora com essa torneirinha, onde vai ficar biofertilizante. Caixa digestora, onde aqui eu só tenho terra, né, compostada, eu não tenho minhoca aqui. A caixa mais de cima é a caixa onde eu tenho terra, eu tenho adubo aqui dentro já, eu tenho minhoca, eu tenho resíduo orgânico e eu tenho matéria seca, eu tenho serragem em cima. Então eu tenho 4 coisas acontecendo aqui dentro, 4 coisas que eu coloquei para iniciar o processo de compostagem. Vamos supor que essa composteira aqui seja grande, né? Vamos supor que ela é do tamanho da que eu uso aqui em casa, que é uma de 45 litros. Então, em vez de eu colocar ali gramas de resíduo, eu vou colocar aí, vamos supor, 1 quilo, né, de resíduo toda vez que eu for colocar aqui dentro. Então, eu preciso de um local que comporte essa quantidade de resíduo que eu gero todos os dias. Então, à medida que eu for colocando material, né, o resíduo orgânico, eu preciso colocar também o material seco. Sempre, né, em cima do material orgânico, sempre colocar os resíduos de cantinhos para facilitar aí o processo de compostagem. Tem problema se eu jogar esse composto, ó, esse resíduo por toda a terra? Não, não tem problema, mas a chance das minhocas fugirem é maior. Por que as minhocas fogem, né? Por que assim, se eu colocar o resíduo todinho em cima das minhocas, elas podem fugir? Porque quando eu coloco o resíduo de canto, ele começa a se degradar através da ação de micro-organismos e depois as minhocas passam a entrar para dentro desse resíduo. Então elas começam a ir ali em volta do resíduo, enquanto os materiais orgânicos entram no processo de compostagem inicial ali através da degradação dos micro-organismos, as minhocas vão ali aos pouquinhos.
Agora, se você joga o resíduo todo em cima dela, ela tende a fugir. É como se alguém jogasse uma coisa em cima de você. Então, você quer fugir daquilo, né? E também acontece o processo de aquecimento do resíduo. Quem participa aí do grupo do Telegram, tá percebendo que todos os dias eu tô colocando uma foto com um termômetro que eu tô utilizando. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é um termômetro culinário. Tá vendo que ele tem uma haste bem grande? Essa haste, ela consegue ir até o fundo da composteira, da minha caixa, né? Vamos supor aqui. Essa haste, ela vai quase até o fundo da caixa aqui, tá vendo? Então, eu consigo ter uma confiança, uma segurança maior em relação ao valor que esse termômetro vai me dar. Então, vamos supor que eu coloco aqui dentro dessa caixa e me dê ali um valor de 45 graus. Eu vou entender, então, que a minha compostagem está passando por um processo de aquecimento, mas que esse aquecimento tá muito alto. Isso pode prejudicar, inclusive, as minhocas. Minhoca não gosta de calor. Então, quando você percebe que os seus resíduos estão quentes, as minhocas, elas vão fugir sim, elas vão embora. Elas vão descer, ou elas vão para a caixa de baixo, elas vão para o outro lado, vamos supor, da caixa, ou elas vão tender a sair pela tampa. E a gente não quer isso, né? Então, o que eu tô fazendo? Tô monitorando todos os dias com um termômetro desse. Mas eu já fiz com termômetro daquele que a gente coloca aqui de baixo para ver a febre? Sim, já fiz. Mas eu acredito que esse daqui seja melhor, porque ele é específico, ele é culinário, ele tem essa haste que eu consigo introduzir dentro do composto até o fundo da caixa. Então, vamos supor que esse aqui, já tô com a caixa cheia aqui, vamos supor que tem um pouco mais de resíduo, né? Então, eu ligo aqui o meu termômetro e coloco aqui dentro. Eu vou colocar aqui, claro, com muito cuidado, né, gente? Pra ninguém furar uma minhoca. Por favor, não façam isso. E vou deixar. E aí eu aguardo aí uns 5, 10 minutos até até esse termômetro culinário estabilizar a temperatura. Então, começou agora com 29 graus. Então, tá frio hoje. Então, ele tá sentindo, né, pegando aquela umidade, a temperatura, né, de agora. Mas como eu introduzi ele dentro do resíduo orgânico, ele passa então a receber o calor, a temperatura dos resíduos orgânicos também. Esses dias eu medi aí uma temperatura de 39, foi quase 40 graus mesmo de temperatura. Fiquei um pouco ali de olho, bastante de olho. Deixei inclusive a caixa da minha composteira aberta durante o dia, sempre supervisionando, né, pra não deixar nada entrar. E 40 graus, assim, eu tava de olho pra ver se tinha minhoca fugindo, não tinha. A umidade tava boa, então tinha uma quantidade de água aí dentro da composteira relativamente boa. Então não me preocupei, mas o que eu fiz de imediato? Retirei a tampa de cima pra não deixar esquentar mais, porque se esquentar mais, as minhocas vão fugir e também eu posso matar alguns micro-organismos que estão aí dentro do processo. Bom, quem ainda não tá lá no grupo do Telegram, já pode correr lá pra ver como que tá as coisas. Aqui não vai dar muito certo porque tem uma quantidade muito pouca e o ambiente hoje tá muito frio, então tá só abaixando a temperatura. E como eu coloquei agora também, a temperatura dos resíduos vai estar igual ao do ambiente. E o meu resíduo também, ele fica dentro dessa caixa que fica dentro da geladeira. Então, tudo que eu coloco aqui, ó, é resíduo orgânico e eu coloco dentro da geladeira. Pra que eu coloco resíduo, né, resto de comida dentro da geladeira? Pra me poder levar esses resíduos com menor quantidade de
como que eu posso dizer? A chance de algum inseto, de algum bichinho entrar e contaminar esses resíduos e eu levar para dentro da composteira é menor, né? Então eu tô sempre precavida aí. Então se eu acabei de fazer meu almoço, eu tampo aí a minha caixa, né? Eu tampo aí essa vasilha aí verde. Eu coloco ela pra ficar dentro da geladeira. Então eu passo a poder levar os meus resíduos para dentro da composteira de uma forma que esteja fresco, que não esteja entrando em decomposição, que não esteja também com fungo nem mau cheiro e também livre de contaminantes. Bom, pessoal, não tô vendo aqui o comentário de vocês. Deixa eu ver se eu consigo ativar isso. Aqui, consegui. Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte, se alguém tiver perguntas, tiver dúvidas, agora é o momento, porque essa live é para tirar dúvidas e não simplesmente para eu ensinar vocês como montar a composteira, né? Então, quem tiver dúvidas pode ir mandando, que eu já vou dar uma olhadinha aqui, outra coisa para eu falar para vocês. Bom, pessoal, eu não sei quem tá me acompanhando aí, eu mostrei esses dias um composto que eu separei recentemente, a cor, né, a diferença da cor desse composto. Quando a gente matura, né, o composto, deixar ele secando, depois que já fez a separação das minhocas e tudo mais, ele passa a ter um aspecto, uma cor diferente. Deixa eu mostrar aqui também. Ó, ele fica mais sequinho assim, ó, bem solto. Bem soltinho, tá vendo? É preciso... Ah, boa pergunta. Bom, o que acontece? Esses dias eu até postei um vídeo borrifando água, né, borrifando biofertilizante dentro da composteira. Por que eu fiz isso? Por que a gente molha a composteira? A gente não molha todos os dias não, tá? Só molha no caso seguinte, agora a gente tá na época de seca, então eu percebi que tanto as minhocas quanto o composto estavam aí no processo um pouco mais lento. A minha produção de biofertilizante estava praticamente zero, tem bastante tempo que eu não coleto biofertilizante. Então o que eu tive que fazer? Né? E por que eu borrifei água ou biofertilizante? Você pode borrifar água normal, tá? Não tem problema. Porque estava seco demais e quando eu não tenho umidade adequada dentro da compostagem, eu acabo diminuindo, né, alguns processos, alguns ciclos aí químicos para o processo da compostagem. E também, quando não se tem umidade boa dentro da compostagem, as minhocas sofrem muito com isso, porque elas são muito sensíveis e elas vão estar sempre procurando um ambiente que esteja bem mais úmido do que a parte superficial de onde está o composto. Então elas vão tender sempre a ficar no fundo, né, onde elas vão ficar longe da luz e do calor. Então elas querem sempre um lugarzinho mais fresco. Mas quando eu não tenho esse lugar fresco, eu tenho que proporcionar isso para elas e para os micro-organismos. Por mais que a gente não esteja vendo a olho nu, por mais que a gente não esteja vendo, aqui dentro tem micro-organismo, né? Quando se faz, por exemplo, no laboratório, né? A gente mistura isso aqui com água, coleta, coloca dentro de uma placa de PET para deixar crescer micro-organismo. Passa uns dias aí, tá tudo cheio de micro-organismos aqui dentro, fungo, bactéria, protozoário e tudo mais dentro disso daqui. Então a gente tem que ter a consciência de que dentro do processo de compostagem existe uma microfauna, né? Existe uma microbiota que a gente não consegue ver olho nu, mas que ela está lá dentro. E ela precisa da nossa ajuda, ela precisa de ter umidade, ela precisa de água, ela precisa de biofertilizante.
ela precisa de estar com resíduos, onde esses resíduos não vão desequilibrar o pH, como a gente coloca, por exemplo, alimentos muito ácidos, diminui o pH e acaba matando micro-organismos e desacelera o processo. Por que eu coloquei biofertilizante não água? Porque o biofertilizante ele tá cheio de micro-organismos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o biofertilizante, diluí ele como eu sempre faço, diluição normal. Tem um vídeo da diluição também do biofertilizante, só vocês procurarem no feed ou no YouTube. E o que eu fiz? Falei, vou colocar então biofertilizante, porque eu coloco tanto água quanto micro-organismos dentro da minha compostagem. E assim, eu borrifei, não foi muita coisa, borrifei dentro das minhas 2 composteiras. Passou assim 3 dias, eu já comecei a escutar biofertilizante caindo. O que aconteceu? Eu dei pro processo, né? Eu dei para aquele ciclo água. O H2O ele é muito importante em muitas reações químicas, né? O oxigênio ali é muito importante porque a gente está trabalhando com a compostagem aeróbica, a gente precisa de oxigênio. Inclusive eu falo que às vezes é até bom a gente dar uma mexidinha para ver se o oxigênio entra para dentro do resíduo orgânico, para oxidar os resíduos, para acelerar o processo. Então a gente precisa precisa dar às vezes ao processo água, micro-organismos, a gente precisa dar a ela essa condição boa para que o processo seja, né, feito da forma fácil, da forma certa, da forma acelerada também. Então, quando eu percebi que já tinha mais de mês e o meu composto não estava degradando, a minha caixa do meio estava com alimentos que eu conseguia ainda saber o que era. Então eu pensei, então agora é o momento de eu colocar água, né? Colocar biofertilizante, dar ao processo aquilo que ele não está conseguindo sozinho. Então eu coloquei mais biofertilizante e coloquei também mais resíduos molhados, né? Tipo a casca de mamão, que tem bastante água, melancia. Você também pode fazer isso ao invés de colocar água, ou pode fazer os dois ao mesmo tempo. Mas tudo isso depende, tá? Não vai sair jogando água, biofertilizante, melancia na sua composteira, não. Porque senão você pode adicionar tanta água ao processo que acaba que você afoga as minhocas e isso acaba gerando gente, não consigo falar. Eu só sei que é o processo sem oxigênio, tá? E aí isso vai começar a liberar gases e vai começar a dar mau cheiro. Então não coloca água, não acrescenta alimentos com muita água, tudo de uma vez, tá? Tudo tem que ter equilíbrio. Espero que tenha respondido sua pergunta, tá, Hannes? Bom, tava falando a diferença aqui do composto, né? Esse composto aqui, ó, é o que tá mais em cima, que fica anaeróbico. Ó, obrigada, era exatamente essa palavra que eu queria falar, anaeróbico. Obrigada. Então esse aqui é o composto que tá mais em cima aqui do meu balde, então ele tá mais seco, mas tá cheio de micro-organismos. Eu vou mostrar pra vocês a diferença do composto quando ele ainda não tá maturando, quando ele ainda não perdeu uma quantidade boa de água. Então ele fica ainda úmido, ele fica mais escuro. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, já tá bem mais molhado. Ele vai grudar mais na minha mão, tá vendo? E aquele outro, ele não gruda na mão porque não tem água, não tem muita umidade. Olha aí, fica tudo pregado na mão. Esse composto aqui é só cheiro de terra. Não tem cheiro de outra coisa, de, sei lá, casca de abacaxi, de limão. Não tem esses cheiros aí não, tá? É cheiro de terra mesmo. Não dá pra saber o que é alimento que é, não dá. A única coisa que eu consigo saber é, por exemplo, essa semente é de abóbora cabutiá. Isso daqui é serragem, que ainda não terminou de degradar. E só. O resto aqui tá tudo preto. Então a diferença aqui, ó, entre o tempo de maturação também
é muito importante pra gente colocar nas plantinhas, tá? Por que que eu tô falando isso? Ai, aqui, deixa eu mostrar. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é uma raiz. Eu acho que isso daqui... Ah, deixa eu ver. Inhame. Isso aqui é inhame. Olha que legal. Isso aqui é a tampinha, né, do inhame que eu tirei. Uma parte lá que a gente coleta. E olha aqui, tem broto. Não sei se vocês vão enxergar também, né? Tem um brotinho nascendo aqui. Isso aqui é a raiz do inhame. É uma casca do inhame brotou aqui dentro. Graças aos micro-organismos. Bom, por que que eu tô falando de plantinhas, né? Por que que eu tô falando de importância de cor? Porque algumas pessoas falam assim, ah, mas quando que tá pronto para colocar nas plantas? Quando que tá pronto para tirar da composteira? Bom, quando tá pronto lá na composteira é quando você vê que você não enxerga mais nenhum alimento, você não sabe mais diferenciar mais nada, igual esse daqui. Quando que eu coloco na plantinha? Quando já tá mais seco, aquele primeiro que eu mostrei. Que é esse daqui, que tá bem sequinho, ó. Que ele não gruda na mão, ó. Ele não gruda na mão. Como que eu faço? Eu tiro da composteira aquele resíduo que eu já sei que tá com uma cor mais escura, tá com a umidade ainda boa. Não consigo diferenciar que alimento é de serragem, eu não sei mais o que é aquilo, tá uma coisa só, então eu posso tirar da composteira. Geralmente em torno aí de 30, 35, 40 dias seu composto tá pronto, tá? Quando que eu coloco na planta? Deixa eu pegar uma plantinha aqui. Olha aqui. Minha querida orelha de elefante. Eu coloco aqui, ó, essa terra quando ela tá mais seca. Então, quando eu deixei ali o resíduo, o composto que estava dentro da composteira, eu deixo num balde e eu deixo secar. Deixo destampado mesmo e deixo o tempo evaporar aquela água que fica no meio. Então, ela vai saindo, vai evaporando aos poucos e aí eu vejo que a terra, né, já tá pronta, já tá mais sequinha. E por que que eu não coloco de uma vez, né? Tiro da composteira, ah, tá úmido, tá cheio de micro-organismos e tal. Por que que eu já não coloco dentro desse vaso? O que que eu aprendi aqui nos erros e acertos da minha vida? Eu aprendi que se eu coloco aquela terra, essa aqui, tá, gente? Isso aqui é eu que tô dizendo, tá? Isso aqui é o que eu vejo no meu dia a dia. Então, se eu coloco essa terra que ainda tá muito úmida, eu levo para dentro desse vaso, um sistema fechado, micro-organismos saprófitos que podem comer, né, que podem degradar as raízes das minhas mudinhas, das minhas plantas. Dentro da compostagem existem esses micro-organismos, né, que eles estão ali para degradar mesmo, estão ali para comer a matéria orgânica e transformar ela em adubo, transformar ela numa terra. E eu não quero que esses micro-organismos estejam super ativos quando eu colocar ali a minha plantinha, né? Eu quero que a quantidade desses micro-organismos estejam mais baixos. Não significa que eu vou levar para dentro do meu vaso uma terra que não tenha micro-organismos. Claro que sim, né? Enquanto um sobrevive numa temperatura, alguns micro-organismos não sobrevivem. Então, se eu tenho aí micro-organismos que sobrevivem com bastante calor, outros sobrevivem com bastante frio, né? É a mesma coisa. Se eu quero um composto para eu plantar, eu não vou levar ele direto da minha composteira. Eu não vou plantar direto, porque eu preciso dar um tempo aí para alguns micro-organismos saprófitos que comem mesmo ali, dar uma diminuída na população. Então, o que eu aprendi aqui? Que se eu coloco aquela terra preta, né, essa terrinha boa aqui, e já planto direto, eu percebo que as raízes das minhas mudas, elas são comidas rapidamente. Então, eu prefiro colocar aquela parte que tá mais seca. Deixa eu mostrar aqui de novo. Olha aqui, essa partezinha aqui, ó, de cima, que tá mais sequinha.
Então, ela tá com uma umidade menor, então eu já não tenho uma quantidade de micro-organismos que vão afetar as minhas mudinhas. Espero que vocês tenham entendido isso que eu quis dizer, tá, gente? Sobre quando colocar a terra dentro do vaso e quando retirar de dentro da composteira. Bom, deixa eu falar mais alguma coisinha. Gente, quem tem pergunta aí, tá? Porque a live é sobre dúvidas, eu preciso responder as dúvidas de vocês. Ai, gente, deixa eu pedir uma coisa aqui pra vocês. Eu quero dar um nome para essa mini composteira aqui. Alguém tem uma dica de nome? Porque os nomes que eu dou para as minhas coisas são nomes assim não muito bonitos, sabe? E aí eu queria que vocês me ajudassem nessa, a colocar um nome nessa composteira aqui, nessa mini composteira, porque eu vou usar ela muito agora nas lives para poder mostrar para vocês como encaixar uma caixa, como que coloca resíduo, como que coloca minhoca, onde que coloca, coleta biofertilizante. Então eu vou passar a utilizar ela bastante aqui nas lives e eu quero a ajuda de vocês com nomes, tá? Pode dar qualquer nome, não tem problema. Eu pensei num nome muito criativo, não sei se vocês vão concordar, mas eu pensei num nome chamado Jurema. Não sei nem de onde veio essa ideia, mas se vocês tiverem uma ideia melhor, me fala aí. Olha, gente, eu li uma coisa ontem que eu fiquei assim chocada porque eu não sabia dessa informação. Mas ontem eu tava lendo um artigo científico e eu descobri que existem mais de 8.300 espécies de minhoca no mundo. Gente, é muita espécie de minhoca. A gente só ouve falar do tipo minhocas californianas, minhocas puladeiras, minhocas gigantes africanas. Eu ouvi no máximo 5 espécies de minhoca e já achava muito. E agora eu descobri que existe mais de 8.300 tipos. Isso, exatamente, Diego. Eu prefiro, né? Eu não sou aqui agrônoma, eu não trabalho com jardinagem, mas eu trabalho aqui no meu dia a dia com o meu composto. Então, o que eu tô falando pra vocês aqui é da minha vivência. Agora, tem gente que pega o composto direto da composteira e já planta e dá certo. Gente, maravilhoso, né? Que bom. Mas, na minha experiência, eu prefiro fazer exatamente isso. Deixar o composto secando alguns dias antes de colocar ele nos vasinhos. Essa é a minha experiência do dia, né? Do dia a dia aqui que eu venho presenciando. Quando eu coloco alguma mudinha dentro dessa terra que tá ali recém tirada da composteira, eu vejo que tem muito ácaro na raiz das mudas. Muito ácaro comendo. Os ácaros são ótimos decompositores, né? Eles estão dentro da composteira ali fazendo a festa nos resíduos orgânicos. Mas quando se trata de muda, né, de colocar dentro de um vasinho para você cultivar alguma coisa, quando você leva aquela raiz para dentro dessa vasilha, alguns ácaros, colêmbanos, alguns fungos, alguns micro-organismos vão querer comer essa raiz rapidão para elas, né? Então elas estão ali no processo acelerado de decomposição e rapidinho elas vão querer comer a muda. Então eu prefiro deixa secar aí uns dias, nem que seja uma semana, e passa pro vasinho. Sim, olha, e piolho de congro, exatamente, são ótimos para colocar na composteira. Agora, se a sua composteira tiver minhocas e os gôngolos, tem que ver aí uma quantidade, né, para que uma não sobreponha a outra, porque senão os gôngolos vão comer as minhocas e vão também tirar os alimentos delas e provavelmente elas vão morrer. Então, colocar piolho de cobra aí, para quem conhece por esse nome, ou quem conhece por gôngolos, é muito bom. Quem, por exemplo, tem problema para pôr a mão em minhoca, mas não tem problema com piolho de cobra,
é uma ótima alternativa, tá? Não tem problema nenhum. Os piolhos de cobra são ótimos para decompor também. Tem pessoal que faz compostagem especificamente só com piolho de cobra, não usa minhoca, não usa outro método, apenas os gôngolos, tá? E é super legal, fica uma terra muito bonita, muito linda, que nem a das minhocas, então é uma alternativa aí também. Exatamente, quem não consegue pôr a mão em piolho de cobra vai sofrer também, porque eles são muito ligeiros, eles são muito rápidos, rapidinho eles fogem também, você não consegue nem segurar direito. Agora as minhocas, por exemplo, eu coloquei uma minhoca aqui num potinho, ela ficou ali paradinha. Só que tem gente que tem problema aí com textura, né, do ser vivo. Se é uma coisinha que anda que nem o piolho de cobra ou se é a minhoca que fica rastejando. Mas são alternativas, né, gente? E a gente pode também utilizar dos dois, não tem problema nenhum. Ah, e deixa eu falar outra coisa. Vocês sabiam que as minhocas, elas são separadas em grandes grupos? Então eu tô aprendendo esses dias aí sobre espécies de minhocas. Descobri que tem mais de 8.300 espécies de minhoca no mundo. Descobri que são 811 gêneros de minhocas. São muitas coisas e elas são... A maioria das minhocas, espécies de minhocas, são onívoras, que significa come de tudo. Agora significa, opa, elas são onívoras, elas comem de tudo, então eu vou colocar uma carninha para elas comerem? Olha, eu não sugiro que você coloque carne para minhoca não, por mais que elas sejam onívoras. Até porque elas não se desenvolveram, né? Elas não evoluíram comendo carne. Elas evoluíram aí, ó, evoluíram dentro, né, dentro da terra, se alimentando de material orgânico, né? Então eu acredito que o sistema digestório delas não estejam preparadas para se alimentar de carnes, né? Então eu não sugiro que coloquem carnes nem nada de que vem aí de laticínios, né? Vamos supor, quero dar um pedaço de queijo que sobrou na minha casa, vou colocar dentro da composteira. Provavelmente vai liberar um mau cheiro muito grande. Eu nunca fiz isso em casa, eu acredito que se você fizer vai dar um mau cheiro, vai embolorar, vai atrapalhar o pH do processo, porque vai crescer fungos diferentes daqueles que estão dentro do processo de compostagem e pode acabar com o seu composto. Então não coloca essas coisas sem ter certeza, viu? Deixa eu ver outra coisa que eu ia falar aqui com vocês. Vocês já ouviram falar que as minhocas, elas são engenheiros do ecossistema? Bom, o que é um engenheiro de ecossistema, né? Bom, é uma palavra muito linda, né? Porque quem fala que é engenheiro, né? Sempre fala, nossa, que legal, eu sou engenheiro e tal. E as minhocas são isso. E também descobri que as minhocas, elas existem há mais de 570 milhões de anos atrás. Ou seja, a gente está descobrindo o poder das minhocas agora no mundo moderno, né? Através da compostagem doméstica que dá para fazer dentro de casa. A gente está aprendendo agora um pouco sobre as minhocas, sobre esses seres que são detritivos, que são onívoros, que são maravilhosos não para compostagem, né? Elas não evoluíram para fazer a sua compostagem, né? Elas evoluíram para poder viver dentro do solo, que é o local onde elas evoluíram da maneira correta, onde elas conseguem se alimentar bem, e a gente tenta reproduzir ali bem, assim, bem longe do que é o natural. Então, se você for hoje dentro de uma mata, né, e abrir um buraco, provavelmente você vai encontrar minhocas nativas, eu espero. E essas minhocas, elas estão ali, ó, há muito tempo, há muitos anos, fazendo o processo, né, fazendo a função delas de degradação. E qual que é a parte da engenharia, né? A parte que elas conseguem construir túneis, elas conseguem construir... deixa eu ver como é que é a palavra que eles
fala lá no... galerias. Elas constroem galerias dentro da terra, dentro da composteira também. Só que num espaço, né, muito pequeno, né, num tamanho de composteira muito pequeno. Agora, se você tentar reproduzir essa compostagem que acontece aqui dentro de forma real, né, se a gente conseguisse imaginar dentro do subsolo aí, dentro da terra que a gente vê, a gente tem raízes de árvores bem profundas, a gente encontra também minhocas lá no fundo mesmo, construindo galerias. Para que servem essas galerias? Para que o oxigênio possa entrar para dentro de todo esse solo. O que acontece? As minhocas, elas vão andando dentro dessa terra, elas vão comendo a terra, vão se alimentando daquilo que está ali no meio, vão se alimentando de material orgânico, de animais que já morreram, já começaram o processo de decomposição. E aí elas vão criando túneis, como se fosse um tatuzinho mesmo, andando para lá para cá, de forma que todo o material consiga receber oxigênio. Imagine então uma árvore grande, né, frondosa, e embaixo ela também possui uma grande quantidade de raiz, muitos e muitos quilômetros de raiz aí para baixo que precisam ser oxigenadas. E as minhocas, não só elas, né, mas junto com outros besouros, outros invertebrados, insetos, constrói essas galerias aí no fundo para levar oxigênio, levar água também, né? Então, quando chove, esses buraquinhos vão pingando água até encontrar essas galerias e vão descendo por gravidade até encontrar as raízes. Então, as raízes das plantas, das árvores, elas são alimentadas, né? São alimentadas por oxigênio, por água, através dessas galerias. Então, a gente vê aí a importância de um processo onde as minhocas consigam consigam se locomover de forma fácil, para que elas consigam tanto acessar a parte mais superficial dos resíduos orgânicos, quanto acessar também a parte mais interna da caixa. Então, quando a minhoca ela tá ali bem no fundo da caixa, ela tá ali num local onde tá bem fresco para ela, onde tem bastante umidade, mas que se ela conseguir, né, se ela quiser, tiver a procura de resíduo orgânico, ela consegue subir através dessa locomoção e ela consegue acessar a parte mais de cima aí do resíduo através dessas galerias que elas transformam, né, o composto. E à medida que elas vão criando essas galerias, esses túneis, o oxigênio entra, oxida os resíduos orgânicos e isso ajuda no processo de decomposição e degradação dos resíduos. Bom, pessoal, não sei se tá acabando a live, mas vai mandando dúvidas aí pra mim. Ó, tá faltando 2 minutinhos, se ainda alguém tiver alguma dúvida. Senão eu já vou deixar a live encerrar. Alguém aí tem uma dúvida? Gente, deixa eu dar um recado aqui então, enquanto tá terminando essa live. Aí tô com 1 minutinho aí, 1 minuto e 30. Eu coloquei aí esses dias no Insta que eu criei um grupo do Telegram. E no grupo do Telegram eu tô conversando, tô enviando fotos, áudios, vídeos, que às vezes fica muito carregado para eu colocar só no Instagram, só no Stories. Então, o que eu quero também criar, né, com esse grupo? Eu quero criar uma intimidade com as pessoas, né, com vocês que estão me ouvindo. Onde, às vezes, eu sinto que algumas pessoas têm, sei lá, algum receio de perguntar, às vezes, durante a live, né, às vezes não quer me chamar por inbox. Mas se eu criar esse local, a pessoa consegue conversar comigo de forma mais pessoal, né? Então, quem tiver interesse em participar do grupo do Telegram, ele tá lá aberto, tá todo dia, tá movimentando. O link tá na bio.
Mais um recadinho. Eu tô preparando uma semana aí muito legal aí pra semana do dia 3, que é o dia do biólogo. Eu sou bióloga, com muito amor e muito orgulho. Então, gente, eu vou me preparar muito, que eu quero trazer uma semana maravilhosa de muito conteúdo pra vocês. Fica ligados. E quem quiser saber mais das lives, né, ter um conteúdo aí maior, então está tudo salvo no meu canal do YouTube. Então quem quiser assistir as outras lives ou outros vídeos, tá tudo lá, tá bom? Então, muito obrigada, gratidão a todo mundo que me assistiu.